Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e essa é 19.2, uma aula de revisão dos conteúdos, tá? No que diz respeito ao movimento circular e uniforme, tá? Então, nesse movimento circular e uniforme, nós estudamos na aula passada e hoje nós vamos detalhar aí, né, pormenores dentro desse conteúdo. Pessoal, vamos nessa! Então vamos lá, falamos de movimento circular e uniforme, basicamente, né? Movimento circular indica que o corpo está se deslocando dentro de uma trajetória que é exatamente um círculo, uma circunferência. Agora, não é todo movimento que se desloca dentro de um círculo ou de uma circunferência que vai ser um movimento circular e uniforme. Para que ele seja também uniforme, é necessário que a velocidade dele em módulo seja uma constante, né? Não nula, ou seja, uma constante diferente de zero. Para que ele seja um movimento circular uniforme, é necessário que ele tenha frequência constante, tá? E ele tenha período constante. Caso a frequência dele varie com o tempo, ou o período dele variar com o tempo, ele pode até ser um movimento circular, mas ele não vai ser uniforme, tudo bem? Então, para ser atendido esse conceito de MCU, essas condições devem ser atendidas para a velocidade. Então, vamos lá. Primeiro que nesse movimento circular e uniforme, existe uma velocidade linear. Então, vamos lá. Você pega aí uma parte de um trecho, né? Aqui, ó, em movimento circular, ok? E o corpo ele está aqui, no ponto A. Nesse ponto A, ele vai ter uma velocidade, um vetor velocidade, que está aqui, ó, tangente à trajetória, e essa é a velocidade dele que é linear, certo? Essa velocidade que vai ser constante em todo ponto, tá? Essa velocidade linear, existe uma equação para você calcular. Essa velocidade vai ser o quê? A velocidade dele linear vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio da trajetória, tá? Então você vai ter um raio aqui, dividido pelo período, né? Aí só para lembrar, você fala assim, o que é o período, professor? Período vai ser o tempo necessário para uma volta. Então, ele tem que dar uma volta. Qual é o tempo que ele vai levar para fazer o período? Qual o tempo necessário? Aí esse tempo necessário será o seu período, tá? Então vamos lá, o cara está realizando um determinado exercício e a pista é circular. Se ele vai fazer todo o trajeto, né, o tempo está passando. Quando ele chegar e voltar ao mesmo ponto, vai levar um certo intervalo de tempo. Quando ele fechar o circuito, pronto, aquele tempo para ele dar uma volta foi o período dele, tá? Então esse período aí está atrelado também ao raio do círculo e a divisão de 2 vezes π vezes o raio dele dividido pelo período vai te dar o quê? Vai dar a velocidade média dele, tudo bem? Vamos lá, pessoal? Então aqui, vamos apagar isso aqui. Olha só, também existe uma relação entre velocidade linear e velocidade angular. Nesse caso, olha só, a velocidade angular, ela relaciona o quanto que está variando o ângulo central em relação a um certo intervalo de tempo. Significa o seguinte, vamos lá. Eu faço aqui um círculo, né? Existe um ponto central do círculo, o corpo está aqui na posição A, aí ele vai aqui para a posição B, né? De A para B, o que aconteceu? Variou um determinado ângulo, tá? Agora, o tempo necessário que ele levou para variar esse ângulo, ó, a variação do ângulo dividido pelo tempo, vai fornecer para ele uma velocidade angular. Essa velocidade angular, diferente dessa linear aqui, que é em metros por segundo, essa velocidade angular dele aqui vai ser em radiano, ou seja, rad por segundo, tá? Então aqui relaciona comprimento em tempo, né? Quanto que ele andou e quanto levou para andar. E aqui já está falando assim, qual foi o ângulo que ele variou e o tempo que levou para variar esse ângulo, tudo bem? Vamos apagar aqui, pronto. Então, ó, há uma relação entre velocidade linear e angular. Eu posso escrever assim, ó, que V é igual a 2π dividido pelo período vezes o raio. Mas aí eu tenho que lembrar que 2π, que é um ângulo, uma variação de ângulo,
dividido pelo período, que é uma variação de tempo, pode fazer com que essa combinação dessa equação com essa nos resulte numa equação mais simples, né? V, né, a velocidade angular, é igual a 2 vezes π vezes a frequência, tudo bem? Já que frequência é 1 dividido pelo período. Então, agora a equação ficou mais simples. Vamos apagar aqui, pronto. Então, nesse caso, a frequência vai ser o quê? A frequência será o inverso do período, tá? Frequência medida em hertz, período medido em segundos. É claro que a frequência equivale a quê? A 1 sobre 1 segundo, tá? Ou ainda segundo menos 1. O período vai ser o tempo necessário para uma volta. Então, existe uma relação aqui, ó, inversa de uma equação para outra. O período é o inverso da frequência. Então, período em segundos, frequência em hertz. Tudo bem, pessoal? Então, é bem simples. E aí, só para fechar aqui, ó, ômega R, tá? Só para você ver que a velocidade linear, ela vai ser a velocidade angular multiplicada pelo raio. Significa que os corpos eles podem ter velocidades angulares iguais, mas aí não vão ter uma velocidade linear igual. Essa velocidade linear estará atrelada ao valor do raio dele na trajetória. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempinho para você fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Pronto, pessoal, acabou o tempo. Então agora vamos corrigir as questões aí no passo a passo, né? Verificar se você acertou. Tentou fazer? Então vamos verificar se você acertou e fazer a correção das questões. Vamos lá. Vamos lá. Questão 1. 2 pontos, vamos lá. 2 pontos A e B situam-se respectivamente. Aí ele dá as posições dele, né? A 10 centímetros e a 20 centímetros do eixo de rotação da roda de um automóvel em movimento uniforme. É possível afirmar que, então se você for tentar enxergar aí o que ele está falando, seria equivalente a você ter aqui, né, um círculo maior e um círculo menor e o centro deles, tá? Então eles são o que a gente chama de círculos concêntricos, ou seja, círculos que possuem o mesmo centro. Então o A está mais perto do centro, né? Vamos ver aqui. E o B está mais afastado do centro. Então, aqui, ó, respectivamente, 10 centímetros e 20. Então, um ponto está mais perto e o outro está mais afastado, né? Então, com relação a isso, ele pergunta assim. É possível afirmar que, letra A, o período do movimento de A é menor do que de B? E aí, faz sentido isso? O que ele quer dizer com essa letra A? Quando ele fala assim, o período do movimento de A é menor do que de B. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá, traz aqui. Vamos lá, pessoal. O período do movimento de A, aqui, ó. O período do movimento de A é menor do que o período do movimento de B. Se você parar para refletir, período é o tempo necessário para uma volta, tá? Aí ele fala assim, o período do movimento de A é menor. Em outras palavras, ele está dizendo que A vai chegar antes do que B, né? Nessa volta aí, A vai chegar antes do que B, porque o período dele é menor. Então, o tempo dele para dar essa volta vai ser menor. Vamos lá, vamos nessa. Vamos nessa, pessoal. Nesse caso, eu posso dizer isso, que um ponto está mais próximo do centro. Então, quando eu colocar esse disco aqui para girar, esse ponto, ele vai chegar aqui antes do que o ponto de cima? Tem como ele chegar antes? Letra B. A frequência do movimento de A é maior do que de B. E aí, faz sentido isso? Um vai girar mais rápido do que o outro? É isso que ele está dizendo. Letra C. A velocidade angular do movimento de B é maior do que de A. E aí, ele está dizendo que B vai girar mais rápido do que A. E letra D. As velocidades angulares de A e B são iguais. E aí, eles vão girar igual, com a mesma velocidade angular? Eles têm o mesmo ângulo com relação ao tempo? É o que está dizendo na D. E letra E, as velocidades lineares de A e de B têm a mesma intensidade. E aí, será que tem? Será que se um ponto está mais próximo do centro, né? Aqui é o centro, aí aqui eu tenho ponto A, e aqui eu tenho ponto B mais afastado. Será que a velocidade deles vai ser igual?
É isso que ele está dizendo. A velocidade linear de A e de B tem a mesma intensidade? Então vamos lá, vamos refletir, né? Agora tem essa ilustração aqui, e essa ilustração vai ajudar a encontrar a resposta. Então vamos lá, aqui eu tenho o centro, aqui o ponto A, aqui o ponto B. Perceba que A está num raio menor do que B, né? Então ele está mais próximo, e B vai ter um raio maior, então vai estar mais afastado. Quando eu começar aqui ó, a dar um movimento, olha o que vai acontecer. Olha só, no movimento que vai acontecer, a velocidade angular de A e de B são iguais, tá? Então quer dizer o seguinte, eles estão aqui nessa posição, né? Estão alinhados. Quando os dois estiverem aqui, ó, esse estiver aqui, o outro vai estar nesta outra posição, também alinhados. Quando ele estiver aqui, ó, o outro vai estar o quê? Nessa outra posição, também alinhado. Significa que, se eles vão ter esse alinhamento aqui em todo o movimento, indica que a velocidade angular, tanto de A quanto de B, são iguais. Tudo bem, pessoal? E aí isso resulta na nossa letra D. Questão 2. Um carro mantém em uma pista circular com velocidade constante 80 km por hora e completa uma volta em 80 segundos. Determine a frequência de giro do carro. Nesse caso, uma volta em 80 segundos. Quer dizer o quê? Para calcular a frequência, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Frequência é 1 dividido pelo período, tá? Lembrando que a frequência é medida em hertz e o período é medido em segundos. Vamos dar sequência aqui. Então vai ficar assim, ó. Frequência vai ser 1 dividido por 80, tá? Aí dividiu deu o quê? Frequência igual a 0,0125 hertz. Tudo bem, pessoal? Isso vai bater com a nossa, ó, letra B. Então, é uma questão que você tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque o enunciado, vamos lá, porque o enunciado ações que nem sempre você utiliza. Olha aqui, ó. Ele deu a velocidade, né? 80 km por hora, tá? Aí ele também deu aqui, ó, 80 segundos. Aí ele pergunta a frequência. Aí você fala, bom, se ele me deu o tempo para uma volta, que é o período, calcular a frequência, eu só vou usar o quê? Eu só vou utilizar o período, apenas esse tempo, certo? Ou seja, eu não vou utilizar a velocidade. Aí você fala, ah, professor, então vai ter questões que eu vou ter que olhar o enunciado e filtrar, né? Vai ter dados que você de fato vai utilizar no cálculo e outros que não, que estão ali, mas naturalmente não é necessário, né, para o cálculo. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Questão 3. Um ponto em movimento circular e uniforme descreve 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular e o seu período são respectivamente. Então vamos apagar aqui, ó, para refletir. Ele está me dando aqui o número de voltas, tá? Por segundo. Então vamos analisar aqui, né? Frequência é o número de voltas em um dado intervalo de tempo, tá? Então, frequência é o número de voltas em um dado intervalo de tempo. Então, é essa equação aqui, ó. Frequência é medida em hertz. Aí aqui você vai colocar quantas voltas aconteceram e qual foi o intervalo de tempo em que isso levou para acontecer, tá? Como no enunciado está dizendo aqui, ó, 15 voltas, ó, por segundo. Então, você vai pegar 15 e vai dividir para 1, né? Frequência vai ser o quê? 15 dividido para 1. Vamos lá, pessoal? Vamos nessa. Então, frequência vai ser 15 voltas dividiu para 1. Vai dar quanto? Naturalmente, vai dar 15. E como se trata de frequência, 15 Hz, tá? Então, frequência, 15 Hz. Aí agora ele está perguntando o quê? A sua velocidade angular. Ah, existe uma equação aqui, ó. Velocidade angular vai ser 2 vezes π vezes f, né? 2 vezes π vezes f. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o ômega, que é a velocidade angular, ela é medida em quê? Em radians, né, por segundo. Significa que a velocidade angular, ela relaciona o quanto que você está variando o ângulo em um certo intervalo de tempo, tudo bem? Então, em radianos por segundo. Já a frequência será medida em hertz.
Nesse caso, você vai ter o quê? Velocidade angular vai ser 2 vezes π vezes o valor encontrado aqui, ó, da frequência, que é 15. Aí você multiplica 2 vezes 15 dá 30, 30 π rádios por segundo, tudo bem? Então aqui é o quê? É ângulo, né? Aqui é ângulo, então rádios por segundo. E aí ele pergunta também o período. Aí tá muito fácil, né? Porque a frequência nós já temos. Então, período, ó, é o inverso da frequência. Então, período vai ser 1 dividido pelo valor encontrado aqui, ó, da frequência que foi 15. Então, 1 sobre 15. E aí vamos obter o que, pessoal? Vai ser aqui, olha só, letra C, 30 π rádios por segundo e 1 sobre 15 segundos, tudo bem? Então é uma questão tranquila. Para a reflexão aqui, nesse caso, esse rádio, cadê aqui? Vamos apagar aqui, pronto. Para a reflexão, onde está escrito aqui rádio por segundo, que é unidade da velocidade angular, né? A unidade da velocidade angular, rádio por segundo, para a reflexão, esse rádio, ele não é uma dimensão, tá? Como assim rádio não é uma dimensão? Rádio vai ser a unidade do ângulo, tá? O quanto que ele variou no ângulo, mas ângulo não é uma dimensão. Não é como metro, não é como segundo, ok? A dimensão tá lá, rádio por segundo. Mas se eu for escrever em unidades do SI, então vai ser o quê? Apenas 1 sobre 1 segundo. Tudo bem? Por quê? Porque o ângulo é adimensional, né? O ângulo não tem dimensão. Vamos lá, pessoal? Por isso que, pegando esse gancho aí, vamos lá, vamos apagar aqui. Por isso que pegando esse gancho aí, quando eu escrevo aqui, vamos pegar esse aqui, tá melhor. Quando eu escrevo aqui, V é igual a ômega R, né? Quando eu escrevo aqui, né? Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes raio. Quando eu escrevo isso, velocidade linear é o quê? Metro por segundo. Igual, velocidade angular é rádio por segundo. E aqui, o raio é em metro. Em metro. Aí você fala assim, essa equação está fazendo sentido se eu for olhar sobre a ótica das dimensões? Dá uma olhada. Né? Eu escrevi aqui, ó, velocidade linear, metro por segundo. Velocidade angular, rádio por segundo. E raio, metro. Aí você fala, ah, professor, mas aqui do lado esquerdo não tem rádio. Então a equação não está certa? Não, na verdade, ela está correta, tá? Ela está certa. O que acontece? Acontece que esse rádio, que é uma abreviação para radiano, não é uma dimensão. Não é uma dimensão. Então, se eu for colocar como unidade dimensional, ele equivale a 1, tá? Então, ficaria equivalente a 1 sobre S, ou seja, 1 sobre 1 segundo, multiplicado pelo metro. Aí, nesse caso, as unidades ficariam exatamente iguais, né? Metro por segundo. E do outro lado, aqui seria 1. Então, metro por segundo. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa. Então, essa equação, ela é dimensionalmente homogênea, tá? Esse rádio aqui pode gerar algum estranhamento, mas como eu expliquei, ele é adimensional. Vamos lá então, questão 4. Carnaval. Saiba como foi criada a ala das baianas. Quem não se emociona ao assistir às senhoras do samba na avenida? Elas estão em maioria quando o assunto é a ala das baianas. Felizes idosas com idades entre 60 e 90 anos. Se enfeitam com suas imensas e pesadas fantasias para, com toda a felicidade do mundo, desfilar suas belezas e vitalidades. O que poucos sabem é que esta ala foi criada especialmente por volta de 1930 para homenagear as tias do samba, tá? Então tá aí a representação aqui, ó, a ala das baianas. Para dar o efeito da saia rodada, o figurinista da escola de samba coloca sobre as saias das baianas uma armação formada por 3 tubos plásticos paralelos e em forma de bambolês, com raios de aproximadamente 0,50 metros, 0,75 metros e 1,20 m, tá? Então são 3 raios, né? O menor, ó, o menor, o intermediário, né? E um maior. Então são 3 raios aqui, são 3 bambolês, tá? Para o giro.
pode-se afirmar que, quando a baiana roda, a relação entre as velocidades angulares respectivas ao bambolê 1, 2 e 3 são, aí a letra A fala assim, né? Velocidade angular 1 maior que velocidade angular 2 maior que velocidade angular 3. Letra B, velocidade angular 1 menor que velocidade angular 2 menor que velocidade angular 3. Letra C, velocidade angular 1 igual a velocidade angular 2 igual a velocidade angular 3. Letra D, velocidade angular 1 igual velocidade angular 2 maior que velocidade angular 3. E letra E, velocidade angular 1 maior que velocidade angular 2 igual a velocidade angular 3. Então vamos ver a alternativa, olha só. Nesse caso, como a velocidade angular vai ser 2π, que é variação angular, né, de uma volta, dividido pelo período, e nesse caso, como as grandezas tanto 2π quanto o período são constantes, então ômega será também constante. E aí, nesse caso, pessoal, vamos ter o quê? Velocidade angular 1 igual velocidade angular 2 igual velocidade angular 3, já que eles estão juntos. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Esta foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.